Bom, nós vamos conversar um pouco agora sobre os atributos de natureza físico-química dos fertilizantes e corretivos, certo? Desses atributos, como a solubilidade, groscopicidade, empedramento, índice salino, e vamos ver qual a importância do conhecimento, né, dessas características. O que é importante nós conhecermos, né? Para entendermos qual que vai ser o comportamento desses produtos fertilizantes quando nós utilizarmos no solo, né? A reação deles no solo em termos de solubilidade, né? Como que nós vamos acondicionar ou armazenar esse produto nos barracões com relação à higroscopicidade, tá certo? Então, bom, nós vamos iniciar falando sobre a solubilidade. O que é solubilidade, né? É a dissolução do produto em água, né? Então, quanto maior a solubilidade do fertilizante, maior o risco de perda em água. Por quê? Vamos imaginar que ele tem uma solubilidade de 100 gramas por litro, enquanto o outro tem 2 gramas por litro, né? Aquele fertilizante que dissolve, né, a quantidade maior, ele fica mais propenso ao processo de lixiviação, porque nem sempre a planta absorve tudo que está solúvel, né? Então é importante a gente entender essa solubilidade até para entender o manejo da irrigação ou o manejo da própria adubação, tá? Algumas linhas de pesquisa ela tem procurado trabalhar com alguns fertilizantes de solubilidade intermediária, né? E às vezes até em laboratório criando resinas ou algumas tecnologias que retardem o processo de solubilidade dos materiais, conhecido como slow release, né? Então, alguns ureias encapsuladas ou polimerizadas, né, que são revestidas com polímeros, elas tendem a retardar esse processo de solubilização. Tá? Então, tá o exemplo, ureia revestida com enxofre ou protegida com polímero, que é o formaldeído. Tá? Então, a tendência é retardar o processo de solubilização. Aqui, né, a solubilidade de alguns fertilizantes, né? Então a gente vê o cloreto de cálcio, 60 gramas por 100 ml de água, né? Nitrato de amônio, 190 gramas. Agora a gente já pegar nitrato de potássio, 31 gramas. Então a gente vê a diferença em termos de solubilidade. O MAP tem uma baixa solubilidade, tá? Ou seja, retarda o processo de transformação da fase sólida para a fase líquida, né? Então ele vai sendo liberado lentamente, né? A gente pega o superfosfato simples, também baixa solubilidade, quando comparado a sulfato de manganês, nitrato de amônio. Tá? Então, importante no manejo e também quando a gente fala de fertirrigação, é importante a gente conhecer a solubilidade, né? Para não saturarmos a solução, né? Então, nós temos que adicionar a nossa fertirrigação, seja vamos dissolver numa caixa, num reservatório, aquilo que é capaz de ser solúvel, né, solubilizado, e não saturemos a solução, né? Porque quando há o processo de saturação da solução na fertirrigação, começa a ocorrer a precipitação. Tá? Então, outra característica de natureza físico-química é a higroscopicidade, né? Então, a propriedade que um adubo possui é absorver água da atmosfera, né? Então, para que comece a absorver água, há uma umidade crítica. Então, a umidade relativa do ar em que o adubo inicia a absorção de água. Então, se a umidade crítica é 59,4%, no caso do nitrato de amônio, né, é acima de 59,4% de umidade, a temperatura de 30 graus, que o nitrato de amônio começará a absorver a água da atmosfera. Tá? Quando ocorre uma mistura, né, a tendência é o que? A umidade crítica diminua. Então, se eu tenho um nitrato de amônio que é 59,4, quando eu misturo ele com a ureia, a tendência é o que? A umidade relativa, a umidade crítica diminuir, aumentando a higroscopicidade desse material. Ou seja, a chance dele absorver umidade é maior. Então, aqui a tabela mostrando a higroscopicidade para alguns fertilizantes e quando nós fazemos a mistura. Então, se nós pegarmos aqui a ureia, 75% a higroscopicidade. Tá? Se nós misturarmos a ureia com nitrato de sódio, por exemplo, a higroscopicidade cai para 45%.
Se misturarmos a ureia com um nitrato de amônio, a groscopicidade cai para 18%, por causa da interação, né, dos fertilizantes. Então acaba reduzindo a higroscopicidade. Se nós temos aqui o cloreto de potássio, 84%. Quando nós misturamos cloreto de potássio com ureia, que é o que a gente faz no fertilizante misto, a higroscopicidade acaba diminuindo. Tá? Então, importante entendermos, né, a higroscopicidade para compreendermos qual fertilizante que nós vamos misturar, né? Dentro do barracão, aquele que tem uma maior higroscopicidade tem que deixar ele mais distante da porta, né? Porque ali na porta às vezes tem uma maior umidade do ambiente externo, então ele acaba pegando. Então a gente deixa mais próximo da entrada do barracão os que tem uma menor higroscopicidade e mais profundos que tem uma maior higroscopicidade. Então a higroscopicidade nos auxilia nesse sentido. Outra característica físico-química, né, é o empedramento, né, ou seja, a formação de pedras, como a gente pode ver, né, nesse caso o empedramento de natureza química, né, que é a mistura da ureia com superfosfato simples. Então a gente forma, né, esses pedras maiores, o que é indesejável, né, porque essas pedras elas podem causar o entupimento na saída do fertilizante no momento da adubação, tá? Então obstruindo a passagem do fertilizante, gerando assim uma desuniformidade. Então o empedramento ele pode ser químico como pode ser físico, tá? Então o empedramento nada mais é do que a cimentação das partículas do fertilizante, formando uma massa de dimensões muito maiores que a das partículas originais. Então exemplo de cimentamento empedramento químico, né? A gente pode ver aqui o DAP mais o superfosfato triplo forma cristais de MAP, né, liberando moléculas de água que auxiliam nesse empedramento. Tá? Dependendo da natureza do empedramento, né, é difícil, né, se torna difícil a ruptura ou a quebra dessas pedras, né, o que é algo indesejável no manejo dos fertilizantes. Tá? Bom, outra característica de natureza física é o índice salino. Tá? O que é o índice salino? É a capacidade que o fertilizante tem de salinizar a solução do solo. Tá? Então, fertilizantes que têm alto índice salino, eles devem ser utilizados com mais cautela, né, em doses menores, às vezes fazer um parcelamento, tá? Para evitar a salinização. Por quê? A salinização aumenta o potencial osmótico, a pressão osmótica da solução do solo, né? E um solo que tem uma solução, a pressão osmótica da solução maior, a tendência é o quê? Que a planta perca água para o ambiente. Então ocorre um processo de desidratação da planta, né, por conta desse índice salino. Tá? Então utiliza-se como base de comparação nitrato de sódio, que tem um índice salino de 100, né? E aí a gente vê a comparação com os outros fertilizantes. Um fertilizante que a gente toma muito cuidado, né, por conta do alto índice salino, que é bastante utilizado, é o cloreto de potássio. A gente vê aí, ele tem um índice salino 16% maior do que o nitrato de sódio. Então a capacidade dele de salinização do solo é muito grande, né? Esse efeito salino do cloreto de potássio, ele pode inclusive gerar queima, né, nas raízes das plantas, às vezes até na radicela, na germinação da semente, podendo impedir que o processo de germinação prossiga, né? Então a gente vê fertilizantes fosfatados, em sua grande maioria, tem baixo índice salino, né? E fertilizante potássico já tem uma maior índice salino. Potássio, amônio, sódio tem um maior índice salino. Tá? Então a gente visualiza aqui, né, é uma ilustração mostrando uma grande quantidade de cloreto de potássio, né, vai aumentar a pressão osmótica e a tendência é o quê? Perda de umidade da planta para o solo, né, gerando uma desidratação e uma morte, como que uma queima, né, a gente fala da planta, por conta dessa característica do fertilizante. Tá? Então, o índice salino também está associado à solubilidade, né? Quanto maior a solubilidade do fertilizante e ele tem um alto índice salino, maior a concentração salina, consequentemente uma maior pressão osmótica. Tá? Então,
Como o cloreto de potássio ele tem uma boa solubilidade e um alto índice salino, a intenção é o quê? Trabalharmos com ele de forma parcelada para evitar danos ao desenvolvimento das plantas. Tá? Solos arenosos ou quando utilizarmos em altas doses, o ideal é fazermos o parcelamento. Bom, alguns atributos de natureza química, né? Então nós vimos os atributos de natureza físico-química, já vimos em outra aula atributo de natureza física, tá? Alguns atributos de natureza química, para nós conhecermos melhor os fertilizantes. Primeiro é o atributo a origem. Qual que é a origem do fertilizante? Né? E aqui cabe uma ressalva que nós dividimos os fertilizantes em minerais e orgânicos e naturais ou artificiais. Tá? Quando nós pegamos acima do mineral orgânico, nós temos os produtos de natureza química. Tá? Então, o fertilizante orgânico ele também é um fertilizante químico. Ele não é mineral, mas ele é químico. Então, nós temos químicos e aí abaixo dividimos minerais e orgânicos, a origem. Tá? Ou se ele é natural ou é artificial. Então, por exemplo, fertilizante natural, um iorim, né? Ou um fosfato de rocha, ele é natural, né? Ele não passa por nenhum processo de transformação, a não ser de natureza física, né? Que ele tem partículas maiores, nós chegamos à granulometria que desejamos, geralmente o pó. Né? Diferente da ureia, por exemplo, né? Que pega o nitrogênio atmosférico, converte em nitrogênio amoniacal e depois resfria e faz a granulometria dele. Né? Então ele é um processo, ele é artificial, como o superfosfato simples também. Ele passa por um processo de ruptura do fósforo com cálcio na indústria, formando o superfosfato simples. Então a origem, qual que é a origem dele? É importante nós conhecermos. Tá? Formas e garantia dos nutrientes, né? Também está ligada às propriedades, atributos químicos. Né? Então nós temos o teor total disponível, né? O teor total solúvel em água, né? Que às vezes é o que é importante para nós. Então, cloreto de potássio, qual que é o teor solúvel em água? 58%. Então, 58% do que eu aplicar, nós vamos considerar como disponível para a planta. Né? Quando a gente vai para o P2O5, né, o fósforo, nós temos o teor que é solúvel em água. O teor que é solúvel em água, mas citrato neutro de amônio, que são os fosfatos solúveis, ou seja, aqueles que sofreram ataque ácido na indústria. E temos os fosfatos solúveis em ácido cítrico, que são os fosfatos naturais, os fosfatos reativos. São aqueles que precisam de uma certa acidez no solo para que ocorra o processo de solubilização. Tá? Então, qual que é a forma e garantia? Né? Qual que é a forma que ele está? Né? Então, por exemplo, o nitrogênio, o fertilizante nitrogenato nitrato de amônio. O nitrogênio está na forma nítrica e na forma amoniacal. Tá? Qual que é o teor solúvel em água? 45%, então 45% é o que vai solubilizar na presença de água. Tá? Então, qual que é a forma que ele se encontra, né? E qual que é a garantia que o fertilizante traz para nós desse nutriente. Poder acidificante do fertilizante, então é um atributo importante também de nós compreendermos. Né? O conceito é o índice de acidez, né? É a quantidade, né, do fertilizante. Então, por exemplo, quilogramas de carbonato de cálcio necessário para neutralizar a acidez originada pelo uso de 100 kg do fertilizante. Então, por exemplo, tá aqui, ó, amônia anidra, 147 é o índice de acidez. Quer dizer que cada 100 kg da amônia anidra, eu vou precisar aplicar 147 kg de corretivo, carbonato de cálcio, para neutralizar essa acidez. O MAP, para cada 100 kg de MAP, a acidez gerada, eu preciso de 58 kg de carbonato de cálcio. Então, esse é o índice de acidez. Tá? Então, nesse caso, um solo que ele é aplicado apenas com MAP, né, ele vai demorar mais para ter a acidez do que um solo aplicado apenas com amônia anidra. Por quê? Porque a amônia anidra libera mais acidez do que o MAP ou o DAP. Então, esse é um outro atributo de natureza química, índice de acidez. Então, ou seja,
quantos quilos de carbonato de cálcio eu terei que aplicar para neutralizar a acidez originada em 100 quilos de fertilizante. Certinho? Então, nitrato de amônio 62, índice de acidez. Nós precisaríamos aplicar, para cada 100 kg de nitrato de amônio, precisaríamos aplicar 62 kg de carbonato de cálcio. Então, esse é o índice de acidez. E temos também o índice de basicidade, que é o que? A quantidade em quilogramas de carbonato de cálcio que exerce a mesma ação neutralizadora que 100 kg de fertilizante. Tá? Então, por exemplo, o índice de basicidade do termofosfato, que é um fertilizante fosfatado. Tá? 50 kg de carbonato de cálcio, né? É o índice de basicidade de 100 kg de termofosfato. Ou seja, 100 kg de termofosfato equivale ao poder de neutralização da acidez que 50 kg de carbonato de cálcio. Escórias de siderurgia, né, de 50 a 65. Então, para cada 100 kg da escória que eu aplicar, ele neutraliza a acidez que 65 kg de carbonato de cálcio. Então, esse é o índice de basicidade. Então, esses são alguns atributos de natureza química, né, importante de nós conhecermos dos nossos fertilizantes.